Recebemos hoje o comandante do Pelotão de Trânsito, 6º Batalhão de Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, Tenente PM Robson Belo, que gerencia essa área sensível da comunidade e do serviço do batalhão. Trânsito a gente avalia que melhorou muito aqui em Cruzeiro do Sul, trânsito, com investimentos, até mesmo a quantidade de vítimas fatais no trânsito tem reduzido sensivelmente nos últimos tempos. Mas iniciamos aqui com a apresentação do Tenente Belo, suas considerações iniciais. É um prazer a gente estar aqui presente para a gente conversar aí com o Voz do Norte sobre o trânsito de Cruzeiro do Sul. Nós temos trabalhado bastante aí há com pouco tempo aí que eu estou na frente dessa pasta, aproximadamente 3 anos. A gente tem trabalhado bastante no intuito de conseguir reduzir aí os índices tanto de morte como de acidente de trânsito. A gente sabe que um acidente de trânsito ele acaba prejudicando famílias inteiras. Quando a gente tem acidente de trânsito com morte, a gente percebe aí que são diversas pessoas que ficam ali presas a uma tragédia, e a gente tem buscado aí reduzir para melhorar aí a segurança, tanto a segurança viária ali, quanto a segurança mesmo, a segurança como um todo geral. Nós temos aí diversas abordagens que resultam em prisão de criminosos que estão com mandado, recuperação de veículos que são furtados, roubados. Também temos apreensão de drogas. Tudo isso o Pelotão de Trânsito desenvolve ali juntamente com o 6º Batalhão. E a gente pode conversar inicialmente aí, o registro desse final de semana foi intenso, o trânsito. Sim, a gente está com as equipes ativas aí de modo mais intenso desde o final do ano passado, ali por meados de novembro, o intuito de justamente contrapor ao que ocorreu ano passado, que no início de janeiro nós tivemos uma crescente no número de acidentes de trânsito. A gente sabe aí que o período de festividade, dezembro, finalizando ali em janeiro, ele acaba deixando as pessoas num acelerado para buscar se divertir e acaba esquecendo ali da sua segurança. Com isso a gente intensificou, desde aquele período até agora, a gente está com essa intensidade maior. E assim a gente conseguiu aí no último final de semana flagrar pelo menos 10 pessoas autuadas ali, bebendo e dirigindo, né? Então a gente retirou essas pessoas da condição do volante e aí conseguiu fazer aquele trabalho de conversar com elas. É claro que foi feito os procedimentos administrativos necessários, mas a conscientização também foi feita naquele momento. Necessário, altamente necessário, essa conscientização dos condutores da proibição do uso de bebida alcoólica. É extremamente necessário. A pessoa, quando ela bebe, quando usa qualquer tipo de droga, seja lícita ou ilícita, mais a bebida no trânsito, mas também as outras drogas, ela acaba saindo ali da sua condução natural. Ela perde o seu reflexo e aí a pessoa acha, não, estou bem, eu consigo dirigir, eu consigo fazer uma volta. Mas não se trata só disso. Trata-se de reflexo, tem que ser rápido ao reagir. A pessoa tem que ter a consciência espacial exata do seu veículo. Às vezes ela pensa que vai conseguir passar, fazer uma ultrapassagem, que acaba resultando em uma vítima fatal aí. A realidade disso é que a maioria dos acidentes de trânsito tem o envolvimento de pessoas alcoolizadas. Sim, aqui na nossa realidade de Cruzeiro do Sul, aqui no Vale do Juruá, a sua grande maioria de acidentes de trânsito grave ou gravíssimo tem envolvimento de bebida alcoólica nele. A gente percebe que a pessoa comprova lá que a pessoa ingeriu bebida alcoólica e acabou que aquilo ali, mais alguns outros fatores, acabam gerando um acidente de trânsito grave. Além disso, no CTB é considerado uma infração gravíssima. É uma infração gravíssima, ela dá uma notificação, uma multa de 3 mil quase, bem como ela suspende o direito de dirigir do cidadão. Inicia-se um processo de suspensão do direito de dirigir daquele que é flagrado conduzindo um veículo e estando embriagado. Pelo menos por um ano a pessoa vai ficar com a sua
carteira de habilitação Sim. suspensa. Pelo menos ali pelo um período de 12 meses ela acaba tendo sua habilitação suspensa. E aí, se ela voltar a reincidir nesse período, aí as consequências serão bem mais graves para ela, sim. A notificação que chega a quase 3 mil, ela é dobrada, ela vai para quase 6 mil, uma notificação, que o intuito é justamente de retirar essa pessoa da condução do volante. Aí, às vezes, a pessoa para lá e fala assim, é o meu único meio de transporte, trabalho como motorista, fazendo frete, mas, infelizmente, ele tem que pensar, essa pessoa tem que pensar antes, porque depois que ela ceifa a vida de alguém, depois que alguém morre ou alguém aleijado ali, alguém fica paralítico, paraplégico, aí depois não tem mais o que a gente fazer enquanto fiscalização de trânsito. Aí a pessoa vai ter a sua vida modificada totalmente em função de um acidente de trânsito. A gente pensa assim, acidente de trânsito com vítima fatal, mudam uma família, mas outros tipos de acidente, constantemente, a pessoa passou pelo acidente, é feito lavrado o boletim de acidente de trânsito, e posteriormente essa pessoa costuma ir lá na minha sala para buscar esse documento, para dar início a um seguro, a ter que entrar na justiça. E aí eu converso com essas pessoas. Muitas delas, mesmo que não tenham ali sofrido um dano que levou elas a uma cadeira de rodas, elas estão com a muleta, ou então elas estão limitadas, o seu movimento passou a ser limitado, um tendão que se rompeu num acidente, quebrando uma perna, quebrando um braço, passou a limitar o movimento, e dali ela já depende muito de outras coisas. Sem contar o gasto que o Estado tem com essas pessoas. Hoje, só o acionamento de uma viatura para ir ao local vai ser acionado o trânsito, a viatura do trânsito, vai ser acionado uma viatura do SAMU para ir ao local, vai ser acionada uma viatura da Polícia Civil para fazer a perícia no local. Lá vai para o hospital. Chegou no hospital, vão ter enfermeiros, técnicos, médicos, vai ter todo o insumo ali gerando, que vai ter soro, gás, vai ter tudo aquilo ali que ele vai precisar para aquele momento do acidente, para buscar restabelecer a sua saúde, que é um gasto enorme para o Estado, é um gasto muito grande. Se a gente parar para ir lá no hospital, verificar quantas pessoas estão lá por trauma que sofreram em um acidente de trânsito, vocês vão ver que o gasto é enorme. Então, fiscalizar é buscar resguardar as demais pessoas. Aquele memorial na Avenida Coronel Mâncio Lima, ele mostra a necessidade das pessoas terem mais esse cuidado no trânsito. Sim, Cruzeiro do Sul, apesar de ser uma cidade que tem um fluxo mais limitado, uma vez que tem que vir pela BR e tudo, então a gente gira aqui com o pessoal de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Guajará, em sua grande maioria, a gente percebe que já tivemos acidentes extremamente feios, acidentes que aquele monumento ele foi erguido ali para que a gente lembre disso, que a gente lembre que não só muda as vidas dessas pessoas, como também muda a figura do que é a nossa cidade para as outras pessoas. Eu estive junto com a Secretaria Municipal de Turismo em uma palestra que eles convidaram a Polícia Militar, estive lá representando, e aí falando sobre diversos pontos turísticos que deviam receber mais infraestrutura, deviam ser mais divulgados. E aí a gente para e observa que se a gente não tiver um trânsito que flua do jeito adequado, do jeito certo, conforme a lei, a gente também vai acabar afastando o turismo da nossa cidade. Porque a pessoa vai chegar aqui, morre um parente, imagina, a pessoa sofre um acidente aqui, ela volta lá para a cidade dela, o que ela não vai falar sobre o Cruzeiro do Sul? Ela não vai nem lembrar das belezas naturais que nós temos, vai lembrar só da tragédia dela e vai passar isso para os outros. Então, quando eles falavam, um palestrante falava lá, que quando ele esteve em Gramado, não precisava nem levantar a mão para atravessar uma rua, porque o condutor já parava. E é isso. Quando a gente tiver consciência do que é o trânsito,
da sua ramificação para todo lado, a gente vai conseguir chegar nisso. É um trânsito mais tranquilo, que respeita as pessoas, o maior, o menor, respeitando ali o posicionamento de cada um na via, para buscar justamente conseguir essa fluidez sem prejuízo. E esse trabalho do pelotão de trânsito, da Ciretran, através do Detran, da Centrans, Secretaria Municipal de Trânsito, a gente percebe, Tenente, que já tem um resultado. Alguns motoristas já param o pedestre na faixa de pedestre, e são resultados do investimento na educação. Sim, olha, nós trabalhamos o trânsito, como foi idealizado, ele trabalha principalmente em 3 pilares. Um, que é a educação. Então, diversas atividades são feitas ali pelo Detran, pela Secretaria de Trânsito e a PM em apoio, junto com crianças, com adolescentes, com motoristas de aplicativos, motoristas de empresas, no intuito de educá-los, de falar, olha, assim, você tem que observar seu veículo antes de sair, você tem que estar atento às regras de trânsito. O nosso segundo pilar é justamente a engenharia, que vem a ser a pintura de faixas, a pintura horizontal de todas as vias, as placas. Também trabalhamos nessa parte de engenharia, com o pensamento de quão larga uma via deve ser, quando ela deve se transformar em uma via de mão única, para a gente saber o fluxo, para que lado vai a via. Se eu fechar a via aqui, para que lado o fluxo vai rodar? Eu vou precisar saber se aquela via vai aguentar o fluxo que tem. Pensar, hoje a gente tem, vocês já passaram lá no horário de pico, ali pelo Aeroporto Velho, nós vem com a 25 de agosto e vem também a Copacabana. Elas chegam ali no BIS e ainda estão duplicadas, mas elas vêm afunilando. Quando chega na entrada ali do Aeroporto Velho, é uma via que já está afunilada e ela já não suporta que a gente tenha um fluxo intenso. Pensar isso, a gente já pensou, já analisou, já iniciou os projetos para buscar as soluções, porque a gente precisa de vias alternativas. Porque imagina que ocorra um acidente ali naquele cruzamento. O SAMU venha vindo com uma pessoa grave de Rodrigues Alves. Ele não vai ter esse conhecimento que está tendo um acidente ali. Ele vai chegar lá, vai ter que retornar, porque vai estar fechada a via. O acesso ao hospital. Para chegar no acesso ao hospital, a pessoa pode ter ido a óbito. Por conta de pensar o trânsito. Pensar a fluidez que tem que ter o trânsito. A gente precisa de vias alternativas para que, quando uma seja necessário fechar, por algum motivo, seja ele um sinistro ou um planejamento mesmo, a gente consiga levar esse fluxo de modo eficiente para uma outra via. Então, isso é a parte de pensar em engenharia, o segundo tripé. Uma engenharia complexa essa. Uma engenharia que pensa de tudo. O CTB, ele já pensa assim, você vai abrir uma loja, beleza? Então, você tem que ter um local para os seus clientes estacionarem. Porque imagina que começa a estacionar na rua, na via, ainda que não seja proibido, estacionando na via, dali a pouco a via funilou. Uma via afunilada, o risco é maior para que ocorra outros acidentes. Então, já tem que ter ali, e a Secretaria de Trânsito tem feito um papel muito importante, tanto nessa parte aí de conscientizar os comerciantes a respeito disso, como também de fiscalizar essa estrutura aí que está sendo, as estruturas que estão sendo inicializadas. Aí, o nosso terceiro tripé, que é o tripé do trânsito, o terceiro é o esforço legal. O que é o esforço legal? É nada mais do que a fiscalização. É verificar se está sendo cumprido aquilo que o CTB determina. Porque se nós colocarmos lá, nós colocamos nossos representantes, eles votam leis, mas se essas leis não tiverem a fiscalização, de nada vai adiantar. Elas precisam ser impostas para as pessoas têm que ter consciência dessa lei, educadas, a lei tem que ser feita de tal forma que as estruturas comportem e nós temos que fiscalizar, para que aqueles que querem andar fora dessa regulamentação,
eles venham a ser sancionados. É diferente eu costumo falar que é diferente de um imposto. Porque o imposto, quando é posto, ele coloca, ele pega, não importa quem. Você pode ter uma vida corretinha, feito tudo certinho, vai vir o imposto e vai lhe pegar. E vai pegar quem fez errado, vai pegar quem fez certo. O trânsito não. Quando você fizer certo, você não é sancionado. Quando fizer errado é que você vai ser sancionado. Você vai receber uma reprimenda do Estado aí. Então, essa reprimenda nada mais é do que colocar aqueles que estão fazendo errado para conduzir certo, de modo que todos venham a ter um trânsito mais seguro. E esse, então, é o trabalho do pelotão de trânsito na questão fiscalização. Na questão fiscalização, juntamente com a Secretaria de Trânsito, que também tem um forte trabalho de fiscalização, e também o Detran ali, através dos seus agentes. A gente costuma trabalhar bastante unido para que a gente possa dar eficiência ao trabalho. A gente cobra a mesma coisa? Cobra. Eles lá e nós também, mas se nós estivermos unidos, a gente consegue dar maior eficiência, dar maior segurança ao trabalho também. Então a gente costuma juntar, tivemos o próprio secretário municipal de trânsito, ele teve aí recentemente, no ano passado, o secretário Fábio, ele, juntamente com a equipe dele, eles fizeram lá um curso de trânsito para os agentes. Nós estivemos presentes como instrutores. Nós estivemos também lá presente nas aulas práticas, levando o pessoal, mostrando, conversando. E hoje, eles estão capacitados, todas as nossas equipes estão capacitadas tecnicamente para a atuação. Então, quando a gente para um veículo, a gente tem essa capacidade técnica para fazer essa fiscalização. Eu sei, todo mundo sabe, ninguém quer ser fiscalizado. Ninguém quer. Para ali, às vezes tu para ali, você sabe que está certo, a pessoa sabe que está certo, mas ela fica nervosa. E a gente escuta muito, mas tenta conversar para a pessoa ficar tranquila. E aí vai fazendo a fiscalização necessária para que a via flua normal. Normalmente documentos, instrumentos. Itens obrigatórios que são verificados, documentação do veículo, documentação da pessoa que está dirigindo. Para ter uma ideia, nesse mesmo fim de semana passado, nós tivemos pelo menos 15 pessoas flagradas conduzindo sem ser habilitado. E a pessoa diz, não, mas eu sei conduzir. Não se trata só de saber subir na moto e acelerar. Porque uma coisa é saber subir numa moto e acelerar, outra coisa é conseguir fazer a leitura de uma placa que está te dizendo que não pode fazer aquela ultrapassagem no local, e você vai fazer uma ultrapassagem. O outro que sabe ler, que fez o curso, sabe que a placa proíbe a ultrapassagem, ele vai continuar conduzindo como a placa manda. Aí você vai jogar lá e ele não está nem esperando, porque ele sabe que a pessoa não ia fazer o negócio se ela tivesse a leitura da placa correta. Então, às vezes, na BR, para fazer a conversão, você vai vindo na BR para fazer a conversão para a esquerda, tem que tomar a primeira direita, para a diferença, um negócio diferente. Então, tem que tomar a direita para fazer a conversão para a esquerda. Então, não é só ir chegar lá e virar. Num caso desse aqui na BR, aqui próximo, a variante, a condutora vinha, deu a seta que ia virar e iniciou o procedimento. O outro que vinha atrás tentou tirar dela, mas não deu tempo, porque ele estava esperando o movimento correto. Joga para a direita para sair. Como ela não fez e não era habilitada, ela não sei nem se tinha esse conhecimento, acabou gerando um acidente gravíssimo. A necessidade de muita atenção no trânsito. É a atenção que faz a mudança aí. Às vezes eu tenho certeza que já passou por situações que você estava atento e aí acabou conseguindo evitar, mesmo que o outro viesse de forma errada. A pessoa avançou ali a sua preferência, mas você estava atento e conseguiu parar. Então não se trata muito de ter razão, principalmente para quem anda de moto. Não se trata de ter razão. A buzina está lá para você usar, sim, para chamar a atenção do outro, sim, mas chamar a atenção de modo que ajude o trânsito a fluir, não aquele, vou brigar com o outro, vou buzinar. Não vai adiantar. Se você está de moto, mesmo que você esteja certo, pare.
porque você vai ser a vítima mais prejudicada. Ó, a gente teve um cruzamento aí que o rapaz estava com uma madeira, conduzindo uma madeira numa moto, que não pode, uma pernamanca lá, uma peça de madeira, e ele entrou no cruzamento sem esperar o outro. Os dois entraram juntos. No que eles entraram, a madeira deu no rosto do outro, do condutor da segunda moto. Foi para Rio Branco, no UTI. Aí imagina, além da família, da perda emocional, daquilo tudo que a família está recebendo, ainda tem a perda para o Estado todo, o valor de fazer um transporte, um UTI aqui para Rio Branco. A gente precisa pensar que trânsito não é só o guardinha lá fazendo uma notificação, não é. É a prevenção, é salvar vidas. Salvar vidas não se trata só de salvar, mas eu estou aqui, eu não estou fazendo nada. Mas agora, só uma conduta errada que a gente pegou, quer dizer que o senhor já anda de forma imprudente. Então agora a gente espera que com isso, você venha a ter maior atenção. E a gente tem resultado, pessoas, assim como eu falei, que vão lá buscar o bate, tem pessoas que foram lá, chegaram lá, sentaram para mim e falaram assim, olha, eu fui notificado porque eu estava sem cinto, e aí, depois daquilo lá, eu fiquei com raiva, depois daquilo nunca mais andei sem cinto. Nesse acidente eu estava de cinto, se eu não tivesse, eu tinha me ferido gravemente. Capotamento, a pessoa chegou lá, conversando comigo e falou. Falei, olha, essa é a intenção, é salvar a vida. Porque o que tem lá, vamos pôr uma infração, conduzir o veículo 244, a pessoa sem capacete. A pessoa sem capacete, ela prejudica o Estado como? De diversas formas. Se ela cair, ela vai prejudicar a economia. Ali, aquele local vai ficar parado. Tem várias pessoas que transitam ali para ir em todas as vias, para ir desenvolver seu trabalho, para levar, trazer coisas que precisa. A saúde vai ser afetada. Imagina ali o tanto. Educação, nem se fala, a gente vai ter que ir numa escola, vai ter que frisar, vai ter que falar. Então a pessoa diz, não, é minha vida. Eu falo, não é assim. Nós vivemos em uma sociedade em que todos dependem um do outro. Não adianta nada eu fazer meu trabalho correto, e aí vem uma outra pessoa, vem um outro profissional de outra área e faz o trabalho errado. Aí eu vou ter que ir lá para fazer vamos dizer que um arquiteto fez serviço equivocado. Vai ter um acionamento da criatura. Então todos nós precisamos um do outro. Então quando o Estado ele se preocupa mais do que você com a sua vida, nada mais é do que se preocupar com o coletivo. Dizer, olha, você conduzindo assim, você está prejudicando outras pessoas. Você não colocando o cinto, você vai tirar a vaga de diversas crianças, diversos idosos que estão precisando de um leito. Esse dinheiro de trauma podia estar sendo investido em comprar uma outra máquina de ressonância, em comprar uma outra máquina de raio-x, em contratar um outro médico, em atendimento preventivo mesmo. Então, quanto menos a gente gastar com traumas, quanto menos a gente gastar com acidente de trânsito, mais a gente consegue gastar em outras áreas de educação, saúde. Então, o que a gente faz é isso, o esforço legal é buscar retirar e buscar readequar as condutas equivocadas. Já que nós estamos falando desse assunto, a gente pode aproveitar, Tenente Robson Belo, para dar uma orientação para os condutores de motocicleta. Vou dar um testemunho pessoal de um trauma que eu tive andando na moto. O caminhão ultrapassou e entrou naquela área do posto porque o sinal estava fechado. Se eu não tivesse percebido, ele tinha passado por cima de mim. Então, o condutor de motocicleta, ele sempre prefere ultrapassar o veículo pela direita. É um problema sério. Na ultrapassagem é necessário que a pessoa que está ultrapassando, ela faça ser vista. Aí sim, cabe você, vai fazer uma ultrapassagem, dá uma buzinada só para a pessoa que está na frente lhe notar. Porque você inicia, às vezes, uma ultrapassagem, quem está na frente não viu, porque ele tem que ficar atento ao retrovisor, mas ali ele acabou não vendo. Então,
toda ultrapassagem é complicada. E todos, acho que se eu tiver uma mensagem para ser dada, é atenção. Não tente ser a preferência sempre sua. Durante o curso de formação de soldado, de oficial que eu fiz, lá tinha uma tenente-coronel hoje, que ela falava muito que se você vai chegar atrasado, chegue, mas chegue. E lá a gente, lá o aluno, se chegar atrasado, já sabe, né? Tá preso. Chegou atrasado, tá preso, não vai para casa. Mas ela diz, ó, chega. Você vai ficar pernoite? Vai ficar no pernoite. Mas vai estar aqui. Não adianta nada você dizer, ah, eu tô atrasado, vou acelerar. Vai ganhar 5 segundos, vai bater lá na frente e talvez nunca mais chegue para ninguém. Então, a atenção é tudo no trânsito. A atenção, ela faz com que a gente diminua o risco de acidente em quase 100%. A gente sabe que, às vezes, o clima, às vezes a via, às vezes a imprudência de outro condutor acaba nos atrapalhando na direção. Mas, se eu estou atento, começou a chover, eu reduzo minha velocidade. Eu vou chegar um pouquinho mais tarde, mas é coisa de 1 minuto, 2. Não vai ser prejudicial para a vida. Agora, se você acelera, você não sabe nem onde é que você está botando o seu veículo. Acelerando, está tudo molhado, você não está vendo. Então, a prudência e a atenção é a mensagem. A pessoa tem que ser prudente, tem que dirigir como se tivesse prestes a ter um acidente toda hora, porque pode acontecer. Um dado que merece, inclusive, aplausos são os investimentos que estão sendo feitos pelo governo do estado, pela prefeitura, o governo do estado através do Detran, na sinalização horizontal, vertical. A gente sempre vê a presença e esses serviços sendo realizados na cidade. Sim, felizmente nós temos gestores que estão conscientes de que nós precisamos investir no trânsito para que reduzir esses diversos fatores que falei. E hoje o governo estadual, quanto a prefeitura também, que desenvolve seu trabalho através do Detran e da secretaria, dos diversos outros órgãos, eles estão muito atentos, eles têm passado, repassado, buscado melhorias, buscado infraestrutura, planejado com antecedência, não tem esse negócio de esperar acontecer, estão mais fortes e blindados contra pressões sobre eles que busquem fazer qualquer outra coisa que não a legalidade. A gente teve que fechar ali uma interseção ali na Lauro Miller, e ali gerou muita pressão da população, que às vezes eles não querem passar um pouco mais. Mas se você perceber, cidades que têm um desenvolvimento bem maior do que a nossa, como São Paulo, Goiânia, são diversas as vias que a gente roda bastante até encontrar um local adequado para fazer. Quando a gente vê ali, aqui nossa geografia, muitas vias, a gente vê a ladeira começar, mas não vê terminar. Então, aquilo ali já faz com que você tenha, se tiver um pouco mais de pressa, acabe entrando e vindo um veículo e bater. É uma área perigosa. Muito perigoso quando a gente pensa nisso. Então, é prudência. E como o governo federal, o governo estadual, o governo municipal aqui tem olhado para esse lado, tem feito a revitalização, tem fechado vias para que a gente consiga melhorar o fluxo naquela área, a gente percebe a redução desses números. Juntamente com isso, a gente vem com a fiscalização para conseguir conscientizar. Porque mesmo falando, insistindo, ainda tem aqueles que querem andar fora da legalidade. Um veículo tentou ultrapassar aquela proibição que foi vedado a pista na Lauro Miller, e 2 veículos ficaram enganchados lá. Tentando passar por cima do canteiro central. É um absurdo, porque não dá 150 metros o próximo interseção. Não sei por que arriscar o veículo, não tem por que arriscar as pessoas que estão passando ali, porque você percebe que lá é uma descida de uma ladeira. Então, quando ele botou o veículo ali, que o veículo parou, não conseguiu ir para frente, quem vinha para descer a ladeira não sabia que esse veículo estava ali. Se vier rápido, nem consegue desviar. E aí, olha o prejuízo. Às vezes é 150 metros, às vezes é 10 segundos. Às vezes a pessoa acelera, passa por você ali numa via
passa por você, você diz, meu Deus, chega lá na frente, tá os dois. Você e ele no semáforo fechado. Para quê? Não tem necessidade. Veículos que estejam em emergência, sim, eles gozam dessa prioridade. A gente faz, a gente deixa fluir. Sirene ligada, né? Sirene ligada, giroflex, ambulância passando, um bombeiro passando ali, a polícia passando. A gente sabe que eles estão indo lá para buscar um bem maior de alguém. Mas agora, todas as pessoas saírem furando o sinal, não dá, não tem condição. Não tem. Se a gente tivesse essa capacidade de pensar no outro, de pensar o trânsito, pensando, é melhor eu atrasar esse minuto do que eu não chegar em casa, é isso que falta, assim, na nossa perspectiva, a gente conseguir dialogar de modo que a gente chegue a esse resultado, a conscientização. E a conscientização, ela vem através desses fatores, a educação, engenharia e esforço legal. Registrar essa parceria importante que tem resultados positivos do Detran com a Polícia Militar. Temos lá em Rio Branco a diretora-presidente do Detran, uma cruzeirense, Sim, sargento da Polícia Militar, sim, e que faz um bom trabalho, né? Faz um trabalho, excelente trabalho, a nossa amiga Tainara Martins. Sim, a Tainara, ela recebeu essa missão aí para a vida dela e ela abraçou essa missão de tal forma que ela e o Anderson, que são dois daqui, eles desenvolvem o trabalho de modo a pensar no ser humano, não só pensar no trânsito, pensar no ser humano que usa esse trânsito. Eles buscam, desde o pedestre a todos os outros envolvidos na via, a segurança deles. E aí a gente vê que ela, de diversas formas, ela tem brigado bastante pelo trânsito, tem ajustado para que venha para cá os recursos necessários, não só para cá, para todo o Acre, eles têm brigado bastante. Eles têm no coração esse desejo de fazer um trânsito melhor para o nosso estado. E aí a gente vê nisso que é a diferença. Esse é o diferencial. É buscar fazer o seu trabalho com primazia, com amor, com vontade de melhorar a vida do outro. E a gente vê o resultado dessa preocupação toda das autoridades, do governo, da Polícia Militar, do Detran, da Secretaria Municipal de Trânsito. Esses são os índices que, como o senhor falou, deixam muito traumas. O Acre, por exemplo, registrou 52 vítimas fatais em 2022, 23 delas em Rio Branco, 44% do total, mas Cruzeiro do Sul também teve 9 vítimas. Então são números que nesse ano de 2023 a gente pode trazer a população para essa conscientização, para que tenhamos índices bem menores. Sim, a gente trabalha ali sempre trabalha com os índices, buscando analisar esses números, verificar como tem sido. E a gente vê que são 52 famílias que vão ter ali um ente, quando se reunirem, vão lembrar que ele não está aqui por conta de uma fatalidade no trânsito. Aqui na nossa região de Cruzeiro do Sul, 9 famílias, 9 pessoas foram a óbito, e vão ter esse mesmo desprazer na reunião. Então a gente busca justamente minimizar isso. E a gente percebe que o ano passado foi um ano atípico. Cresceu aí, a gente vê esse número, parece ser elevado, que é elevado, né, 52 pessoas. E aí a gente percebe que a saída da pandemia ali, aquele sair da pandemia, muita gente saiu muito afoito ali, querendo festas, saídas, baladas, tanto para dirigir mesmo, como a gente já não estava mais acostumado com tantos veículos no trânsito. Eram poucos veículos circulando, agora voltou ao normal aquele número de veículos, e a pessoa não estava mais adaptada. Só que, como eu dizia, o Detran, Centran, através daí da diretora, do governo, da prefeitura e o prefeito Zequinha, junto com o secretário Fábio, eles têm ficado atentos e por isso a gente iniciou em conjunto aí, o comandante geral, ele também está atento a essas movimentações. A gente iniciou de novembro para cá uma intensificação.
para que a gente consiga chegar aí em 2023 com o mínimo de vítimas possível. Tanto as vítimas fatais quanto as não fatais, porque mesmo as não fatais, elas geram traumas grandes. Diversos traumas. Então, todos os órgãos eles estão buscando justamente isso, e o Peltran ele vem justamente para fazer essa fiscalização e conseguir buscar trazer essa educação, acompanhar uma engenharia ali, de tal forma que a gente reduza esses números. Resumindo, possibilidade de melhorias será quando todos se conscientizarem, como sempre ressalta a Tainara, a presidente do Detran, a direção defensiva. Direção defensiva, esse é o nome. É a prudência pensando sempre no outro. Quando você faz isso, nós conseguimos um trânsito mais fluido, um trânsito mais seguro para todos. Que é o que a gente quer, né? Um trânsito mais seguro para todos, para que a gente possa conseguir dizer, meu filho, vai lá, compra um pão ali na esquina, sem ter a certeza de que o condutor vai respeitar ele quando ele precisar passar a faixa. E também parabenizar esse trabalho do pelotão de trânsito, o trabalho do comandante do 6º Batalhão, Tenente Coronel Edivan Rogério, que sempre está mostrando a sua preocupação com essas melhorias e sua mensagem para a nossa população sobre como melhorar o nosso trânsito. Bem, eu acredito que o Tenente Coronel Edivan também é especialista em trânsito, fez especialização em trânsito ali em São Paulo. Ele tem pensado bastante, tem se preocupado bastante em relação à nossa segurança viária aqui. E, como ele diz, a gente tem que fazer com que a população se sinta segura. Não só a segurança criminal, mas também a segurança viária, a segurança ambiental. Nosso pelotão trabalha nosso batalhão trabalha com diversas áreas de atuação de policiamento. E a gente precisa trazer essa segurança, não só a segurança, mas também a sensação de segurança. Às vezes o índice está baixo, mas a pessoa já está tão traumatizada que ela não consegue sair com medo. Então a gente busca trazer a conscientização para a cidade no tocante a essa questão de segurança viária e ainda mais segurança criminal. Então o que a gente deixa para a população aí, a mensagem é: dirija com atenção. Com atenção, não busque ser o primeiro, não vai adiantar. Não adianta chegar primeiro onde você não quer chegar. Tá? Então chegue em casa, chegue no trabalho, chegue com segurança. Respeite a sinalização vertical, sinalização horizontal, semáforo, respeite o semáforo. Às vezes a gente para e vem um passa ali. Não tem porquê. Por que dura de 30 segundos? Para que passar 30 segundos? O tempo de um videozinho no YouTube. Não tem por que fazer aquilo. Então, o respeito e buscar ali, dirigir sempre defensivamente, faz com que a gente tenha uma segurança maior. Muito grato pela entrevista. O Voz do Norte está sempre à disposição quando o pelotão de trânsito precisar divulgar qualquer assunto. Obrigado pelo espaço aqui cedido, tá? A gente sabe que a imprensa tem sido uma parceira muito grande, o Voz do Norte tem nos ajudado muito a divulgar, conversar com a população, para buscar conscientizar e trazer essa educação, ajudando a nossa cidade a crescer.